Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Estatística Multivariada. Nesta aula, nós vamos abordar um pouco mais do software R no contexto, da disciplina que nós estamos trabalhando e abordando os assuntos sobre a distribuição normal multivariada. Bom, nós já apresentamos os conceitos teóricos para vocês, né? Então, nesta videoaula, nós queremos mostrar como que nós podemos fazer aquele teste, né, do Q quadrado para aproximar, para verificar se os dados seguem uma distribuição normal multivariada e também, né, algumas outras funções. E também, bem como o teste de esfericidade de Barta. Muito bem, então vamos lá. Aqui eu já fiz o meu programa, né, nós vamos dar uma passagem para vocês verem. Aqui eu estou começando com mudando, né, onde que eu estou carregando o banco de dados, aquele banco de dados das notas das provas que nós fizemos lá no R, tá bom? Então, estou definindo aqui o meu trabalho, o meu diretório de trabalho. Estou carregando meu conjunto de dados, né, da nossa variável aleatória x, que são três notas, né? Vocês podem ver aqui, são um conjunto com as três notas da prova 1, prova 2, prova 3, com 19 alunos, ok? Então, queremos ver se esse conjunto de dados segue uma distribuição normal multivariada. Bom, então a primeira coisa a fazer é calcular o conjunto, a média, né, o vetor de médias dessas três variáveis que nós estamos trabalhando, né? Então, 19,7, 20,2, 20,06. Então, nós temos aí a o seu vetor de médias, tá bom? E aqui, calculando a matriz de covariância e a matriz de correlação desses três conjuntos de dados, tá, ok? Bom, então as covariâncias, né? As variâncias na diagonal, fora da diagonal as covariâncias. Na primeira prova, uma variância de 8,4, 13,2 para a segunda prova e 8,3 para a terceira prova. E aí nós temos as correlações, né? Então, tudo acima de 0,75 cada uma dessas provas. Aqui nós não vamos precisar dessa linha, tá? Acabei deixando ela aqui, mas nós podemos apagar. Bom, então estou definindo aqui valor de n, tá? Então, n é o número de linhas do meu conjunto de dados, ou em outras palavras, qual que é o tamanho da minha amostra. E aqui o p é igual a 3, né? Eu poderia ter colocado aqui n co de x, que seria o número de variáveis que nós temos. Vamos lá no nosso programa, ou no nosso cálculo do nosso qplot. Eu tenho que pegar cada um dos vetores, vocês lembram, né? Centrar ele das observações, cada um dos vetores aqui, ó. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha, assim até a 19ª linha. Então, pegar cada um desses vetores, subtrair da média, vou pegar a matriz de covariância, calcular o inverso dela, então vou pré-multiplicar a inversa da matriz de covariância por essa diferença desse vetor aqui, dessa linha, com a vetor de média, transposto, vezes, né, o vetor, essa mesma diferença, esse valor, esse vetor de médias centradas. Então, aqui, ó. Então, estou pegando, ó. Estou falando para aí, ó, da primeira linha até a última linha, né, até o número de observações que tem. Então, eu estou chamando de n, né, então tem n observações. Então, estou fazendo, ó, cada linha da matriz x, cada observação, menos o vetor barra, x barra. Então, estou centrando, né, guardando com esse nome de xc. Então, a distância desse indivíduo, né, então, é o x centrado, transposto, versus a inversa de x, vezes, né, desculpa, versus não, vezes
o x centrado. E aí eu estou armazenando, né, dentro desse vetor DI que eu criei aqui, que é um vetor nulo, né, então o primeiro elemento vai ser nulo, né, então vai aumentando esses elementos, tá bom? Então, ó, fez os nossos cálculos. Se eu digitar aqui um DI para você ver, ó, cada uma dos valores, 2,92, 2. Então, cada uma dessas observações aqui, ó, a primeira observação tem uma distância de Mahalanobis de 2,92. Segundo valor, uma distância de 2,29. E assim por diante. Precisamos também de uma sequência, né? Também estamos criando aí uma sequência de 1 até n, né? E então vamos calcular os quantis teóricos, né? Então, ó, eu estou usando a distribuição Q-XISC, que seria para calcular o quantil da distribuição em quadrado. Lembra que nós temos lá, eu vou fornecer essa probabilidade e eu quero saber qual que é o valor quantil tal que abaixo dele, né? Por isso que eu estou colocando aqui lower tal, abaixo desse valor que eu quero encontrar, eu tenho a probabilidade com esses valores aqui, ó, para cada um desses J's, né? Ó, J de 1 até 19, o N, né, o tamanho da amostra. Aqui eu poderia ter colocado P, né, para facilitar um pouquinho, né, que é os graus de liberdade. Então, faço esse cálculo e então vou fazer o gráfico. Só que no gráfico, eu vou pegar os valores das distâncias que eu armazenei lá no objeto DI e vou colocar como sendo ordenados, tá bom? Então, eu preciso desses valores ordenados aí. Então, ó, fiz a figura. Então, aqui só uma forma de colocar uma linha de tendência, né, para facilitar um pouquinho a nossa visualização. Aumentando aqui no zoom. Se está aparecendo aí para vocês. Não está aparecendo essa figura, né, mas deixa eu tirar aqui meu videozinho do lado. Você consegue ver aqui, ó, a tendência, né? Tá cortando um pouquinho aí da imagem, né? Ó, aí agora tá beleza, né? Então, aí melhorou um pouquinho mais aí, ó. Então você vê, ó, que eu coloquei essa linha de tendência. Aqui embaixo está as distâncias, né? E aqui, né, os percentis ou os quartis, né, que nós calculamos para cada um daqueles J's. Então perceba, né, que nós temos essa tendência aí de valores, né? Nós comentamos lá na nossa aula que esse valor aqui, ele aparentemente é um outlier, né? Precisava verificar, apesar de que esse aqui também ser uma distância grande, né? Mas para esse conjunto, aparentemente ele não é um outlier. Mas convém, né? Isso aqui é uma avaliação tanto quanto subjetiva, né? Convém a gente avaliar um pouquinho mais esses valores aí, tá bom? Então, esse aí seria o nosso gráfico. Muito bem. Então, isso aí seria feito, né, na mão, né, com toda a dificuldade que fazendo um looping, fazendo uma programação. Muitas dessas coisas nós podemos resolver ou facilitar um pouquinho utilizando esse pacote MVN, tá? De Multivariate Normal Distribution, né? Então, você instala ele aí. Na aula, eu comentei com vocês que existiam alguns pacotes, né? Alguns testes multivariados. E esse pacote, justamente, ele faz isso. Você pode, ó, aqui eu apresentei alguns para você, ó. Ele faz o teste de Mardian, esse teste Hensel-Zirkler, de Royston, de Dornick-Hansen, e esse teste de Energy. Então, são testes, né, que fazem a distribuição normal multivariada. Então, você especifica qual que é o seu conjunto de dados, tá bom? Para todos eles, vai usar essa função MVN, vai especificar o seu conjunto de dados, onde que está, em qual objeto, e especificar, né,
o teste que você quer, tá? Muito simples para você fazer qualquer um deles. Ó. Então, se eu faço o teste de Mardia, esse teste de Mardia ele é específico para quando você tem amostras pequenas, tá? Então, ele solta para você lá. Ele faz um teste baseado ó, na simetria e na kurtose dos dados, tá? Calcula uma estatística de simetria e kurtose, calcula o p-valor, e se os dois forem não significativos, né? Então quer dizer que, para o caso da distribuição normal multivariada, também não é significativo. Então, ele no final aqui, ele coloca yes ou no. Yes quer dizer que tem distribuição normal multivariada e no quer dizer que não tem. Então, como eu tenho 2 yes aqui, considera-se, né, por esse teste Mardia, que os dados têm distribuição normal multivariada. Tá? Ele também, ó, que interessante, ele me solta estatísticas de normalidade univariada para cada uma das 3 variáveis, né, para a variável prova 1, prova 2, prova 3, né? No caso aqui, de forma univariada, as 3 também seguem uma distribuição normal univariada. E aí, né, ele faz também ó, lá uma estatística descritiva com média, mediana, mínimo, máximo, quartil 1, quartil 2, normalidade, simetria e kurtose para cada uma das variáveis. Então, por esse teste, né, também segue uma distribuição normal multivariada. Mesma coisa que nós já tínhamos concluído lá pelo QQplot. Posso usar esse outro teste, né, de Hansen-Ziegler. No lugar do Mardia eu coloco só um HZ. Ele vai soltar a mesma estatística descritiva, o mesmo teste Shapiro-Wilk univariado. Ele já faz o teste lá agora. Ele me solta o valor de P. Logicamente, considerando o nível de significância de 5% aí, ele me apresenta o yes ou não, se segue a distribuição normal multivariada ou não. Teste de Royston, mesma coisa também. Okay, ó, também ó, segue a distribuição normal multivariada, valor de P maior do que 0,05. Teste de Dornick-Hansen, mesma coisa também, simetria e kurtose. E estatística univariada, também os dados seguem uma distribuição normal multivariada. Eu não me lembro agora se é esse Royston ou esse DH, que ele não é considerado para dados, para um conjunto de dados muito grande, se eu não me lembro, para maior do que 1000. Às vezes compensa vocês darem uma olhada na documentação desse teste, que ele especifica, tá bom? Também tem esse teste de Energy, não me pergunto por que tem esse nome, eu sei que ele é baseado um pouco em Bootstrap, mas eu não conheço bem a teoria dele. Também, né, os dados, né, e estatísticas, também os dados seguem distribuição normal multivariada. Tá bom? Então, esses são alguns testes, né, que você tem, considerando, né, testes estatísticos com nível de significância. Você pode considerar aqui também ó, essa função NVN. Você considera o teste que você quer, por exemplo, aqui eu estou usando esse HZ, né, de Hansen-Ziegler, e eu quero fazer junto um gráfico QQplot, tá bom? Igual aquele que nós já fizemos aqui, né, lá na mão. E eu quero fazer baseado nos quantis e um gráfico ajustado. Por exemplo, se eu faço esse gráfico, ó, no caso aqui eu fiz considerando o QQplot, veja o que ele faz para você. Ó. Ele te faz QQplot, bom? Só que ele considera uma outra distância de Mahalanobis. Tá? Ele considera o que é chamado de distância de Mahalanobis robusta. Essa distância de Mahalanobis robusta é a mesma coisa que nós utilizamos, só que lá na expressão da distância de Mahalanobis, utiliza-se uma matriz de variância e covariância robusta e um vetor de média robusto.
Eu tentei procurar aqui, eu não conheço esses termos, né, variância e covariância, matriz de variância e covariância robusta, e também esse vetor de média robusto. Eu dei uma procurada aqui, eu não consegui encontrar. Então, por isso que tem uma tendência diferente aqui, uma curvazinha, porque a distância, né, ela é um pouquinho diferente, a forma, o resultado, mas a ideia é a mesma, tá? Então, com esse gráfico aqui, ó, ele cria um ponto de corte. Então, veja ó, que ele marca lá que as observações 10 e 16 são possíveis outliers. Lá ele me identifica ó, em vermelhinho, ó, pontinho vermelho. Os outros 17 não são outliers. É baseado, né, nesse ponto de corte. Se você me perguntar como é que se cria esse ponto de corte, eu também vou te falar que eu não sei, tem que olhar na documentação. Eu só estou trazendo para vocês verem que é um processo um pouquinho mais rápido, tá bom? Do mesmo jeito, eu tenho aqui ó, o mesmo resultado, a mesma expressão, né, que eu estou chamando de result, MVN, né, função por dados, utilizando HZ, e aí ele faz um método ajustado. Ó, veja, agora é um Q quadrado ajustado. Os pontos não mudaram muito, tá? Faz uns ajustes aqui e também ele identifica dois possíveis outliers, tá bom? Então, tem distâncias maiores, né? Então, tem essa variação aí. Então, é mais ou menos aquilo que nós já fizemos, né? Deixa eu colocar aqui um pouquinho para o lado para você ver a figura. Ó. Então, você vê que a linha de tendência está indo. Então, está aumentando. Então, acima dessa linha vermelha agora, que é para o Q quadrado ajustado, mesmo gráfico, só muda esse ponto de corte, que é baseado nesse Q quadrado ajustado, também identifica possíveis dois pontos aí. E aí é uma discussão, né? Essa questão do outlier é mais filosófica, mais subjetiva do que algo objetivo, né? Ah, maior do que tanto, menor do que tanto. Então, você tem que ver um pouquinho aí da sua estrutura do banco de dados que você tem, ok? Então, aqui por esse método, né, faz o QQplot também e indica dois possíveis outliers, ok? Então, essa seria a ideia que nós temos aí. Continuando um pouquinho aqui, quero mostrar para vocês também o teste de esfericidade de Barkley. Vou fazer utilizando esse pacote, Psych, não sei se é assim que pronuncia, né? É um pacote voltado para ferramentas para a área de psicologia, tá? Por isso que ele Psych. Tem esse nome PSI, som CH. Carregou ele. Você vai usar core test.barkley, tá? Cuidado, que aqui ó, você tem que entrar com a matriz de correlação, tá? Então você tem que definir a sua matriz de correlação. Eu poderia colocar a R aqui, porque eu defini ela lá em cima, tá? Mas não tem problema. E você tem que especificar também qual que é o tamanho da sua amostra. Quantos elementos, quantos indivíduos participou para você gerar essa matriz de correlação aqui, ó. Então, veja, essa é a nossa matriz de correlação. Se você não dizer nada, ele vai assumir que a sua amostra era composta por 100 indivíduos, tá? Então, tome bastante cuidado com isso daí. Então, o que eu quero verificar com esse teste Barkley? Se essa matriz aqui, a minha hipótese H0 é, como nós já vimos que os dados seguem distribuição normal multivariada, se essa matriz, né, ela é igual à identidade ou se ela é diferente da identidade. H0, que essa matriz é igual à identidade, né, hipótese alternativa diferente da identidade. Então, executei o programa, me dá lá a estatística aqui quadrado, o valor de P e o número de graus de liberdade que nós temos, tá? Então, estatística de 41,69, a estatística de 4,65 e então fica sendo aí a nossa estatística, ok? Então, essa seria a forma, né, de nós avaliarmos. Então, ó, como o valor de P é bem menor do que 0,05, ou 0,01 também,
indica, né, que os nossos dados seguem a matriz de correlação, né, ela é estatisticamente diferente da identidade. Bom, então, é isso que eu queria apresentar para vocês nesse vídeo, nessa videoaula. Espero que façam um bom proveito de conhecer um pouco mais do software. Bom, no mais, agradeço pela audiência, bons estudos e até a próxima.